Olá a todos, nós estamos gravando um modelo do PEC-AD para 2017, que a gente acha que vai ser mais acessível e mais agradável para o colega urologista. Estou aqui com o Dr. Aguinaldo César Nardi e nós vamos debater sobre o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Muito obrigado, caro presidente. Acho que essa é uma boa oportunidade para a gente também mostrar um pouquinho dessa nova ideia do PEC-AD, para que ele se torne mais informal, mais gostoso de assistir para os urologistas. A ideia é tornar a aula bastante informal. Então, nós vamos falar sobre distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. A gente sabe que os níveis de testosterona mudam com a idade. Existe uma tendência na queda da testosterona total, da testosterona livre, ao mesmo tempo que os níveis de SHBG aumentam, Aguinaldo. E isso é muito importante, porque o envelhecimento populacional é uma característica, já nós estamos vivenciando isso. A expectativa de vida ao nascer no Brasil hoje é de 74 anos, mas quem chega aos 70 tem mais 14 anos de expectativa de vida. Ou seja, todos nós vamos estar tratando de uma população cada vez mais idosa. E, obviamente, o hipogonadismo é uma das consequências disso. A gente sabe que 15 a 25% dos homens com mais de 50 anos vão apresentar testosterona subnormais, né? E esse é um trabalho que a gente fez junto à população militar com a Sociedade Brasileira de Urologia, mostrando que existe uma tendência da queda da testosterona com a idade. Esse foi um trabalho que avaliou exclusivamente níveis laboratoriais. E o que a gente pôde observar, Aguinaldo, é que pacientes com testosterona inferior a 300, praticamente a incidência era de 20%. Tá certo que esse aqui era um trabalho exclusivamente clínico, né? Você acha que esse tipo de trabalho tem valor? Eu acho que sim, tem valor, porque esse dado é muito igual ao da população geral, a população mundial. Inclusive, esse outro trabalho que você está mostrando aqui, que é do grupo do Sidney Glina, feito no Hospital Ipiranga, mostrou que 26% dessa população, em toda a amostra, tinha níveis de testosterona subnormais. Ou seja, nós acreditamos que, com os dados que nós temos hoje no Brasil, nós podemos afirmar que 20% da população tem nível de testosterona subnormal. Isso não quer dizer que, obviamente, essa população vai ter o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, mas que tem subnormal os níveis, isso é comprovado. Como é que pode ter hipogonadismo? Quer dizer, a gente vai estudar todo o hipogonadismo, aquele do testículo, da hipófise? Lembrando que a classificação do hipogonadismo ele pode ser primário, secundário ou aquele relacionado à idade, que é o que nos interessa nesse instante aqui. A gente sabe que a testosterona ela pode ter uma ação direta no receptor androgênico, ou ela pode ser convertida em dehidrotestosterona, ter uma ação também no receptor androgênico, mas aí voltada mais no nosso interesse para a próstata, e uma outra parte da testosterona é convertida através das aromatases em estradiol, e teria uma ação mais direta na mama, ossos e no cérebro. Como é que a gente faz o diagnóstico de DAEM? Então, DAEM significa que é um conjunto de sinais e sintomas que são decorrentes da diminuição da concentração dos androgênios que ocorre no homem a partir de certa idade, a partir dos 50 anos de idade. É fácil fazer diagnóstico clínico? Você sabe que só diminuição do libido, diminuição da ereção já podem ser característicos de DAEM? Também esses dados que você está falando, irritabilidade, dificuldade de concentração, depressão, perda da massa óssea muscular, né, perda dos pelos axilares, pubianos, ginecomastia, diminuição do volume e da consistência do testículo. Isso foi descrito já em 1946, na revista JAMA. E, na verdade, são dados muito subjetivos. E é necessário a comprovação de um dado laboratorial muito bem realizado. Algumas vezes a gente pode até lançar mão de alguns questionários específicos para diagnóstico de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Esse é um questionário em que a gente considera se o indivíduo tiver a questão número 1 ou 7 positiva, ou seja, se ele tiver diminuição do libido e problemas relacionados com a ereção, você já poderia classificar como DAEM. Ou ele teria que ter 3 ou mais dos outros itens aqui desse tipo de questionário. Eu percebo que o diagnóstico de DAEM clínico não é fácil, né? Por exemplo, existe uma série de outras doenças. Por exemplo, um indivíduo que apresenta depressão, ele vai ter os mesmos sintomas, né? E aí a gente não consegue caracterizar esse indivíduo como uma DAEM, né? Então, é super importante o laboratório. A gente tem que lembrar que hipotireoidismo, hiperprolactinemia,
hipopituitarismo e também alguns pacientes que estão tomando antihipertensivos, os inibidores alfa-adrenérgicos, ansiolíticos, antidepressivos e os bloqueadores receptores H2 também podem apresentar esses mesmos sintomas. Então, mais uma vez, o laboratório passa a ser fundamental no diagnóstico correto do DAE. Então a gente vê que o diagnóstico tem que ter feito com quadro clínico e como tudo em medicina clínica é importante, mas você tem que ter um dado laboratorial para comprovar esse achado. A gente sabe que a testosterona ela se apresenta no plasma de 3 maneiras. Uma maneira que ela está fortemente ligada ao SHBG, que é a proteína transportadora da testosterona, praticamente 60%, e não tem ação. 38% está fracamente ligada à albumina e tem alguma ação, e só 2% está na forma livre. Então, parece fácil, a gente dosa a testosterona total, sabe que 2% está na forma livre, então é só calcular 2% da total. É assim ou tem algumas coisas que podem afetar esse balanço? Então, a própria idade já é um dos fatores, né? Quer dizer, indivíduos idosos têm concentrações menores do que indivíduos mais jovens. Obviamente que essa concentração de testosterona ligada ao SHBG e à albumina, elas modificam com a idade. Outros problemas também são importantes: desnutrição, obesidade, alcoolismo, síndrome nefrótica, hipotireoidismo, enfim, paciente que usa corticoides por longo tempo. Então, essas pacientes podem aumentar o SHBG. Então, por que o SHBG é importante? Você pode ter um nível de testosterona normal, mas se você tiver um nível muito alto de SHBG, essa testosterona, como você falou, não vai estar funcionante. Então é importante ter a dosagem do SHBG. Bom, de que maneira a gente pode dosar a testosterona? Então a gente pode dosar a testosterona total e a testosterona biodisponível, que é a associação da testosterona livre e ligada à albumina, ou a testosterona livre. O que cabe lembrar aqui é que a melhor maneira de se dosar a testosterona livre é através da livre calculada e não através do método de radioimunoensaio, não é verdade, Aguinaldo? Que o radioimunoensaio está sujeito a uma série de erros, né? Na realidade, se a gente estiver dosando a testosterona livre somente por radioimunoensaio, ela é muito volátil, então não serve para fazer um diagnóstico correto. O melhor mesmo é a gente usar o site do ISAN, que tem uma calculadora. É muito simples, o nível de albumina está sempre já normal, a nível de 4,3, menos nos desnutridos ou nos alcoólatras. A gente põe o valor do SHBG e o nível da testosterona total e imediatamente nós temos a testosterona livre e a testosterona biodisponível. Esse calculadora também está disponível no portal da SBU. Então é muito simples fazer isso, é uma coisa de minutos que a gente perde no consultório e nós podemos ter um valor muito aceitável como sendo real. A gente sabe que é difícil você ter um nível de corte de testosterona. Vários estudos analisaram níveis de testosterona para saber qual que é o nível considerado hipogonádico e esses valores mudaram muito, de 400 para 300, 280 até 200. O que a gente considera aceitável hoje, isso aqui é baseado no consenso de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino feito em 2013, que mostra que testosteronas acima de 346 nanogramas por decilitro, o indivíduo é normal. Quando ele apresenta testosterona abaixo de 231, ele é considerado hipogonádico. E a gente vai ter um problema aqui, Aguinaldo. O que a gente faz quando a testosterona está entre 231 e 346, hein? Então, esse é um problema grave, que é a zona cinzenta que a gente tem nessa história. E aí o nível de testosterona livre calculada é super importante para diferenciar e para a gente poder optar ou pelo tratamento ou como não tratar e procurar uma outra causa para aqueles sintomas do paciente. Bom, existe correlação entre o nível de sintoma e o nível laboratorial? Sim, muito importante. Por isso que o laboratório está muito casado com a clínica, como a gente vê aqui nesse slide, né? A perda de libido e perda de vigor são sintomas que aparecem primeiro, com níveis menores de queda do nível de testosterona. E para ele ter perda da ereção, você vê que ele precisa ter testosterona muito baixa mesmo, né? Apesar da testosterona ter um papel importante no mecanismo da ereção, né? Então, na realidade, o corpo cavernoso tem receptores para testosterona, mas isso não é tão fundamental
Pelo menos inicialmente. Pelo menos na fase inicial, né? Bom, e a gente deve repor a testosterona para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, ou seja, restaurar os parâmetros eugonádicos, melhorar a força muscular, melhorar a densidade mineral óssea, melhorar o humor, melhorar a função sexual. E a gente não está propondo reposição hormonal para aqueles indivíduos que não precisam de hormônio ou que querem fazer uso do hormônio para outra finalidade. E qual que é o principal sintoma que você tem uma recuperação quando você trata o paciente? A primeira coisa que melhora é a disposição dos pacientes. A gente percebe que melhora muito mais a disposição, a sensação de bem-estar do que propriamente a relacionada com a parte sexual. E a irritabilidade, né? A irritabilidade, o humor é o que melhora acaba mais. melhorando bastante, né? E como é que a gente faz para escolher a melhor maneira de se repor testosterona? Então, primeiro tem que ser uma coisa segura. Segundo, tem que ser uma liberação adequada para restaurar níveis fisiológicos. O mais importante é que não tenha eventos adversos. Também respeitar a privacidade do paciente e seria muito interessante que fosse economicamente viável. No nosso meio isso não é tão fácil assim, né? Bom, existem algumas maneiras da gente propor a reposição hormonal. A gente pode fazer uma substituição exógena da testosterona, ou seja, dar a testosterona do paciente, e aí no nosso meio a gente tem as formas injetáveis, as formas transdérmicas, as submucosas, as formas orais e as formas de liberação bucal. Tem outra maneira da gente propor essa reposição para esses pacientes? Nós temos também a produção endógena. É bom lembrar, né, que o citrato de clomifene, que é uma droga utilizada muito aí por nós mesmos em pacientes inférteis no passado, hoje em dia a gente não usa mais, mas o citrato de clomifene pode enviar uma mensagem da hipófise para que o testículo produza mais testosterona. Isso é importante lembrar que o paciente tem que ter uma reserva testicular adequada. Então, se o paciente tiver uma atrofia testicular ao exame físico, não adianta se dar citrato de clomifene para ele, porque ele não vai responder. E as respostas, elas estão ainda em caráter experimental. Não existe ainda dados significativos que a gente possa comprovar ou não a validade do uso do citrato de clomifene. Mas o citrato de clomifene é muito bom, por exemplo, quando você quer preservar a fertilidade, né? Se o indivíduo jovem tem hipogonadismo, seria uma opção bastante atraente. Uma das indicações precisas de usar o citrato de clomifene e de não usar testosterona exógena em quem ainda tem previsão de ser pai. Gonadotrofina coriônica praticamente a gente não usa, né? Porque é trabalhoso o indivíduo fazer uso de gonadotrofina coriônica. A gente tem preferido como substituição endógena o citrato de clomifeno. Bom, essas são as formulações disponíveis aqui no nosso meio, basicamente as formas injetáveis de curta e longa duração e as formas transdérmicas, que são as mais disponíveis no nosso meio. Existe uma preferência entre uma e outra? Você acha que... Não, existe a eficácia semelhante entre as formas transdérmicas e as formas injetáveis. Eu só queria fazer uma ressalva muito séria, que é para as testosteronas de curta duração. Elas têm efeitos colaterais muito importantes. E o pior que eu considero deles é a mudança na apoptose neuronal, ou seja, nós podemos estar demenciando pessoas quando usamos testosterona de curta duração. Além, obviamente, do risco da policitemia, aumento da resistência à insulina, perfil lipídico aterogênico. E ginecomastia. Bom, essa é a proposta para vocês, da gente fazer, na verdade, um talk show entre dois palestrantes para tornar isso um pouco mais agradável para quem está assistindo o PEC-AD no próximo ano. E vocês poderiam ser mais informais do que nós. Acho que a gente foi um pouquinho menos informado. Melhor. Dá para melhorar, eu acho que dá para melhorar. Vocês têm que ser muito melhores do que nós. Muito obrigado a todos. Boa sorte.